E você vê, né, que o cara, né, tem o caso de... veio da guitarra, tem um outro cara que veio da bateria e hoje é técnico de som, Rodrigo. Tem o próprio Granja, né, que veio também da guitarra, mas, né, tipo... Dono de estúdio, né? Então, assim, não necessariamente você precisa saber tocar também todos os instrumentos e tal, não. né? Eu acho que você consegue, com a experiência, aprender como que você tira o melhor de cada músico ali, mesmo que você não toque. Eu não sou baterista, mas eu sei dirigir um baterista. Exato. Ontem, ó, olha que... Você sabe fazer uma bateria também ali, Sei, eu consigo programar, né? Eu consigo mais, programar, eu consigo até tocar um pouquinho, né? Eu não sou baterista. Ontem eu tive uma gravação no estúdio de um violino, né? Folk. O fiddle, né? Que é um violino, é um estilo de tocar violino mais folk, country, americano, assim. Coisa linda, né, velho? Cara, maravilhoso, assim. Foi um músico excelente. Andrés. E, cara, tiramos, assim, um puta som. Uma experiência diferente, até porque não é um instrumento que a gente costuma gravar no dia a dia no estúdio, né? Não é um tipo de trilha, não é um tipo de instrumento que a gente coloca em trilha, em qualquer trilha, né? Então, cara, sei tocar violino? Não. Mas eu soube dirigir o cara, eu soube extrair dele o que eu precisava pra música. Então, são coisas que você vai acho que dificilmente você ensina isso. Você aprende com a experiência, com a bagagem, né? Então, acho que para você dirigir um cara, você precisa de referência, você precisa conhecer músicas em geral, você precisa saber o que você quer, né? E tentar explicar isso pro cara, mesmo que você não fale exatamente a mesma linguagem que ele, vocês precisam se comunicar. Cara, você me mandou a prévia dessa trilha, né? E eu achei lindo, cara. Lindo. Tá lindo. Nesse momento não tá pronta ainda, mas quando o seu episódio sair, já vai ter lançado provavelmente esse filme. Boa. Então, fala um pouquinho dessa trilha, porque é muito linda. E depois a gente coloca na edição enquanto você fala. Perfeito. Cara, é uma música até que longa, né? É uma música de 3 minutos, mais ou menos, de um filme de lançamento de um empreendimento chamado Almarias. Então, quem é o cliente? Almarias é o nome do empreendimento, né? Um filme do Lucas Conte. Grande Conte. Da Mútil. E também pela Hagens, né? Então, é um filme com a intenção de ser emocional, de ter uma ligação... Fala bastante sobre a ligação do passado com o futuro. E é um empreendimento onde as pessoas vão poder construir suas casas de campo. Então, tem uma coisa... cavalo, grandes. tem, sabe... né? Cenas por cima, assim, mostra floresta, mostra mata virgem, sabe? Coisas... E de onde foi a ideia de colocar esse instrumento em específico? E cara, o Lucas Conte sugeriu, ele queria trazer essa influência do folk pra música, né? Mas a gente não queria ser tão americano, até porque a gente a gente não vai falar uma coisa... cara, precisa ser cinemático, né? Então, acho que esse era o ponto. Então, a gente precisa que essa trilha seja emocionante e que ela tenha essa cara de trilha de cinema. Então, que ela tenha esse... Cara, é difícil você explicar num estilo musical, né? Mas ela tem que ter aquela pegada de trilha. E o folk é um instrumento que... O folk é um estilo que traz essa bagagem ali da terra, do cavalo. Sim. E tal. E ele é muito poético também, né? Se você souber usar de acordo, né, com o que você precisa. Só que a gente também fez uma mistura com viola caipira, né? Então, é uma mistura do folk americano com folk brasileiro, entre aspas, né, cara? Que seria a música caipira. Então, aí eu trouxe... um bom gosto, né? Acho que então, bom gosto... tem uma mescla. Exato. Né? Então, por exemplo, nessa trilha a gente tem um violão gravado por mim, uma viola brasileira, não vou nem falar viola caipira, viola brasileira, gravada pelo Afonso Villaçante, que é um amigo meu, violeiro de primeiríssima, assim, tocou em Portugal, tocou na Europa, cara, um cara excelente, assim. E aí tem o violino, né, o fiddle, gravado pelo Andrés Zuniga, enfim, e assim, é um time excelente. E aí tem vocais também, né, é uma trilha que eu quis colocar vocais, letra... uma letra que eu achei que ficou super legal também, que conversa com o roteiro, uma letra em inglês. Então, cara, tem uma mistura ali que acontece com essas influências, né? Tanto da música caipira com a viola, que ela entra mais como um instrumento ali pela textura do que pela viola caipira. Legal. Perfeito. O folk, se ele é um folk mais lento, mais arrastado,
ele parece que ele puxa a gente para uma ideia de um lugar bucólico, né? Aquele lugar isolado, com muita natureza, com muita calma, onde as coisas acontecem devagar, né? Olha que louco, né? A gente tá falando de música, mas todos os nossos... A forma de se referir é tudo muito visual, né? Você falou do cavalo. Pô, o que tem a ver o cavalo, né? Mas música de cavalo. Mas é isso, porque a música... Acho que por a gente ter consumido muito conteúdo ao longo da vida, a gente cria correlações, né? Cria. Entre um som e uma imagem, né? Uma textura de áudio versus uma textura de imagem. Pouco sem querer, né? Tipo aquela colorização do México e dos Estados Unidos, quando o cara põe o contraste, assim. Né? Acho que o cinema tem culpa nisso, né? Total. Os clichês do cinema vão criando isso na nossa cabeça. Exatamente. E a gente porque não é o contrário, né? Tipo... Não, o mundo é assim, cara. Né? O México não é amarelo, eu acho. Nunca fui lá. Nunca fui pra lá, cara. Mas eu acredito que não seja amarelo, né? Pelo menos não como é retratado no Breaking Bad. Né? Então, exatamente. Eu acho que a gente acaba replicando coisas que a gente assiste durante a vida toda, né? Então, são coisas que a gente absorve e depois, na hora de fazer, inevitavelmente a gente vai Legal. colocar isso. Traçando um paralelo nisso também, cara, imagina se uma trilha desse filme, por exemplo, fosse, sei lá, não tem orçamento e fosse uma trilha branca. O quanto de perda que esse filme teria, né? No seu final, né? Tem, cara. Tem porque a trilha branca, cara, apesar de ter a sua função e ter o teu motivo de uso, que eu assim, eu sou super a favor, cara. Inclusive, várias vezes eu sugiro. Né? Às vezes os clientes chegam pra mim, uma trilha composta, eu tenho uma grana aqui. Cara, mas isso aqui, será que precisa? Será que a gente não consegue, talvez, fazer uma coisinha um pouquinho mais efetiva com essa grana de uma outra maneira? Nem sempre a trilha composta é uma coisa que... Pra você compor uma coisa super genérica, às vezes também não, né? Legal. Então, assim, a trilha branca, ela é isso, ela é genérica. Hoje em dia, a gente tem bancos aí na internet com trilhas brancas maravilhosas, cara, que servem de referência, inclusive. Artlist, por exemplo. São bancos muito bons, cara, com trilhas bem originais. O problema da trilha branca é que, cara, teu concorrente pode usar a mesma trilha, cara. Então, assim, você não vai ter personalidade e originalidade no teu filme, na tua peça. Vamos dar um exemplo recente. Fizemos um filme pro Kabum, que o Lucas vai mostrar também aqui hoje. E, a princípio, a gente não tinha verba para trilha composta. Também não tinha tempo, não tinha prazo para isso. Fomos pro caminho da trilha branca, certo? O que aconteceu? O filme ficou repetitivo, porque era um filme longo, era um filme de mais de 2 minutos. Aquela trilha especificamente que acabou sendo selecionada, ela não tinha muitas nuances. Ela não tinha muitas partes que permitissem que a gente editasse e ficasse uma trilha bem diversa. Só que o filme... precisava que a trilha fosse diversa e tivesse vários momentos e curvas e paradas e subidas e crescidas e diminuídas, enfim. Entregamos o filme e o feedback foi, pô, galera, acho que a gente precisa de uma trilha composta. Essa trilha não dá não, né? Essa trilha não vai funcionar. E eu falei, pô, essa trilha realmente não vai funcionar, porque a gente foi no limite do que a gente conseguia extrair dela, de edição, né? E aí, cara, liga pro Pontes, né? Liga pro Pontes. Cara, eu tava no restaurante, tava no carro, cara, do lado de fora do restaurante, fazendo reunião 8h30 da noite, com o cliente, com você, pra gente passar o briefing, entender o que tinha que ser feito, prazo. Aos 45 do segundo, né, então, velho?